Olá, estudantes. Eu sou a professora Sandra Marília. Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, vamos falar sobre a respiração celular. Calma, essa aula é bastante complexa. Não fiquem apavorados. A gente fala sobre isso ao longo de todo o curso de biologia no ensino médio. Então, se você achar que é difícil, que você não entendeu nada, calma, vamos devagar. Geralmente, a gente repete essa aula depois, faz uma aula de revisão, de tomada de conteúdo, porque realmente é muita coisa para falar de uma vez só, né? Mas eu tenho que falar para vocês poderem ter a ideia primeiro do todo, e depois eu vou repetindo novamente as partes, tá bom? Eu falo tudo e você decompõe o problema lá igual o pensamento computacional, tá legal? Então, a gente vai falar sobre a respiração, né? Com a presença, ausência de oxigênio, tudo direitinho. Quem ainda não entendeu fotossíntese, volta a 2 aulas anteriores, que nós falamos sobre fotossíntese, né? E faça uma revisão dessas aulas, tá bom? É importante entender a fotossíntese para depois entender a respiração celular, porque uma é o contrário da outra, tá, gente? Você não precisa entender uma coisa da outra. Então, se prepare, caderno, racha, lápis, para anotar o que vocês acharem importante, tá bom? Vamos lá? Preparados? Eu tiro aqui a câmera para poder compartilhar e o compartilhamento ficar melhor, tá, gente? O sinal ficar melhor e não ter delay. Tenho muito medo de ter delay numa gravação, que aí prejudica muito vocês. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje é metabolismo energético, e a habilidade que vamos trabalhar hoje é analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, opa, pulou aqui. Nós vamos falar sobre a respiração em eucariontes, tá bom? Mas antes disso, eu quero dar uma retomada aqui em um material que eu mostrei para vocês na aula passada, para a gente conseguir entender aqui o que eu vou falar hoje, tá bom? Então, vejam, nós vamos falar hoje sobre esse processo aqui, tá? Quando eu tenho a presença do oxigênio. Então, eu vou ter a formação, vou ter a utilização do oxigênio aqui e a formação de uma quantidade significante de ATP, tá legal? Quando eu não tenho a presença de oxigênio, ou seja, quando o ser vivo ele é anaeróbico, ou quando o ser vivo é anaeróbico facultativo, vive na presença, na ausência de oxigênio, então eu vou ter o processo de fermentação, tá bom? Ou seja, não tem oxigênio, vai fermentar, tá bom? Eu posso ter uma fermentação com álcool alcoólica, né, com base de formação de etanol, ou ácido lático, bem? Então, são 2 tipos de fermentação. Alcoólica, nosso exemplo aqui, né? É alcoólica e lática, ok? A fermentação, tanto quanto aqui a respiração celular, também sintetiza o ATP, tá bom? O que varia aqui é a quantidade. Na presença de oxigênio, a glicose ela é totalmente oxidada, e aí eu tenho a formação aproximadamente de 37 ATP. Varia de acordo com a célula, tá, gente? É uma proximidade aqui, tá legal? Quando eu tenho ausência de oxigênio, ou seja, a degradação parcial, né, a oxidação parcial da glicose, eu tenho a formação apenas de 2 ATP. Tá bom? Então, eu tenho aqui um ganho energético muito grande quando eu tenho a presença do oxigênio, tá legal? Vamos guardar isso aqui, que é importante a gente entender o papel do oxigênio na formação, na síntese, né, do ATP,
ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai voltar lá para os eucariontes, tá legal? Bom. Então, em eucariontes que possuem mitocôndrias, por que eu estou falando que eucariontes que possuem mitocôndrias? Já acharam eucariontes que não possuem mitocôndria, viu, gente? Então, quando eu falo assim, são seres eucariontes, que tem aquela célula lá, que possui o meu núcleo formado, né? São seres eucariontes. Agora já se sabe que alguns seres eucariontes não têm mitocôndria. Antigamente a gente falava assim, os seres eucariontes são aqueles que possuem núcleo, mitocôndria, lá. Hoje já não é mais assim, tá bom? Então, eu estou falando aqui que são seres eucariontes, que a grande maioria que possui mitocôndria. E como acontece, então, a síntese do ATP? Basicamente, a gente tem duas fases. Temos uma fase anaeróbica, a gente já escreveu no dicionário sobre isso, né? Anaeróbica, quando não tem presença de oxigênio, ok? Vamos escrever aqui, anaeróbica, sem O2, né? E aeróbica com O2, tá bom? Deixa eu copiar aqui. Opa, não é isso que eu quero. Deixa eu copiar. Não, não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero. Ah, agora sim. Às vezes o mouse dá problema aqui, tá? Então, vamos lá. Com o oxigênio. Como eu estou com o mouse, com a caneta, que é deveria ser usada uma caneta especial, né? Mas eu ainda não tenho essa caneta, tá bom? Bom, então, a fase anaeróbica, ela acontece sem a presença do oxigênio e ela ocorre em que lugar? No citoplasma, tá bom? Então, uma célula eucarionte, vamos buscar uma célula eucarionte aqui, para a gente poder entender o que eu estou falando para vocês, tá? Vamos buscar aqui uma célula eucarionte. Célula eucarionte. Se a gente acha aqui uma célula eucarionte, isso, deixa eu ver aqui uma legal para a gente poder falar. Isso, tá bom, tá aqui. Tá? Eu vou inserir aqui. Isso. Tá. Então, eu tenho aqui uma célula eucarionte para vocês poderem ver, tá bom? Então, olha só. No citoplasma, que é essa região aqui, entre a membrana plasmática, tá? E o núcleo. Então, nessa região aqui, ó, bom, acontece o que nós chamamos de glicólise, tá bom? O que é a glicólise? Ele é um processo que ocorre com uma série de reações químicas, dividido em duas partes, tá bom? Ela acontece uma série de reações químicas que vai formar, ao final, o piruvato, ou ácido pirúvico. Aonde acontece a glicólise? No citoplasma. Bom? Aonde é o citoplasma? Nas células eucariontes, essa região entre a membrana e o núcleo. Ok? Depois, esse piruvato aqui, ele vai sofrer uma descarboxilação, ou seja, a perda aqui, ó, a formação do dióxido de carbono, e aí ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico, já no ambiente mitocondrial, e aonde vai acontecer a finalização do processo de formação do ATP, tá? O saldo de ATP aqui, ó, varia, 32, 34, 37, depende muito da célula, tá bom? E aqui vários processos vão ocorrer até o final. Então, repetindo, a respiração eucarionte acontece em dois lugares. Primeira fase no citoplasma, que ocorre a glicólise, com a formação do piruvato, e hoje não tem a presença de oxigênio, ok? E a segunda parte, a segunda fase, que ocorre na mitocôndria, aí sim o oxigênio vai participar aqui da cadeia de transporte de elétrons, tá bom? E nessa fase, então, eu tenho o saldo final de ATP, que varia de 32, 34, 30, até 37, já foi descrito na literatura, ok? Tudo bem? Então, a respiração
aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio, ela pode ocorrer em alguns procariontes, tá? Quem que são procariontes, hein, professor? São bactérias aeróbicas, né, gente? Bactérias, tá bom? Vamos colocar no dicionário aqui, ó, procarionte é igual a bactérias, tá bom? A gente vai esquecer o que é, né, gente? Então, vamos lá. Procarionte é igual a bactérias. Então, a respiração aeróbica também acontece em bactérias, aquelas que são aeróbicas, não é isso? Protistas, fungos, plantas e animais. A molécula principal usada é a glicose, aquela que foi lá na fotossíntese, né, que a gente viu sobre ela, tá bom? Nós já falamos da etapa, que é a glicólise, que ocorre lá no ambiente do citoplasma, e depois a parte aeróbica em si, que nós vamos ter o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, cadeia respiratória, com a fosforilação oxidativa, tá bom? Só uma observação que quando eu me refiro à respiração aeróbica em procariontes, a glicólise e o ciclo de Krebs vão ocorrer no citoplasma, tá bom? E a cadeia respiratória na membrana. Então, existe uma diferença aqui de local quando a gente se refere a procariontes, tá legal? Procariontes, a gente tem, então, a cadeia respiratória aqui acontecendo uma parte, aliás, a produção, a síntese, né, de ATP acontece, a maioria dela no citoplasma e o restante na membrana plasmática, tá legal? Por que acontece isso, professora? Porque os procariontes não têm mitocôndria, tá bom? Vamos escrever aqui. Procariontes não têm mitocôndria. Vamos escrever aqui, tá bom? Então, procariontes não têm mitocôndria. Esquecemos aqui do acento. Mas vamos deixar assim, né? A gente tem que botar o acento aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue colocar o acento. Teclado, ele foi. O teclado ajudou agora, né? Bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó. A gente coloca aqui, e aí a gente pega e coloca uma setinha aqui, ó, para a gente poder entender o que eu estou falando, tá? Então, procarionte não tem mitocôndria. Em eucariontes com mitocôndria, né? A glicólise ocorre no citossol. O citossol e citoplasma é a mesma coisa, viu, gente? E eu coloquei de propósito aqui, para escrever para vocês mais uma anotação no dicionário. Citossol é igual a citoplasma, tá bom? É importante saber isso na biologia, né? Vou colocar aqui, porque nem dá mais colocar lá. Mas dá para colocar aqui, né? Fica mais pertinho, tá bom? Então, em eucariontes, a glicólise ocorre no citossol, e nas mitocôndrias acontece o quê? O ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, hoje usa mais o nome ciclo do ácido cítrico, tá? E a cadeia respiratória. O ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Bom? Aí vocês vão ter aqui... vou gritar. Vou gritar. O que é isso, professora? É a primeira etapa da glicólise. Calma. Peraí, só um minutinho. Eu tenho que decorar tudo isso aqui? Eu tenho que saber tudo isso aqui? Gente, não precisa saber tudo, tá bom? Mas alguns fatos importantes você precisa saber sim. E é isso que a gente vai fazer aqui, a seleção do que é importante, tá legal? Então, vamos lá. Eu vou aqui aumentar o tamanho aqui, né? Para explicar para vocês melhor, tá legal? E aí eu vou desfocar uma parte, mas depois eu volto aqui para explicar a vocês, tá bem? Então, olha só. Qual é o objetivo aqui da célula? Sintetizar o ATP, certo? Então, ela vai dividir essa síntese em etapas. Nós falamos lá que tem uma etapa que ela acontece no citoplasma e uma outra que acontece na mitocôndria, ok?
No citoplasma, ela não vai utilizar o oxigênio. Na mitocôndria, vai utilizar o oxigênio, ok? No citoplasma, vai acontecer o quê? A glicólise, tá? Qual é o produto final da glicólise? O piruvato, tá bom? Essa glicólise ela é dividida em duas etapas. Uma etapa de investimento e uma outra etapa que a gente vai falar lá na outra parte, que é a etapa de síntese em si, tá bom? Por que eu estou falando em investimento, gente? Quando você pensa em abrir uma empresa, você tem que investir um capital, certo? Você não vai abrir uma empresa do nada. Ah, eu quero abrir uma empresa hoje. Ah, legal. Se não tiver um investimento, um capital, eu não consigo abrir nada. A biologia é a mesma coisa. Tem que investir em alguma coisa. Tá legal? Só depois é que eu vou reaver o meu capital e eu vou reaver o lucro. É a mesma coisa que acontece aqui na etapa da síntese de ATP. Então, a primeira fase da glicólise é uma fase de investimento. Por que é investimento? Porque a célula vai pagar, ela vai usar duas moléculas de ATP. Ela não quer formar ATP, ela não quer sintetizar ATP, mas nessa primeira etapa da glicólise, ela vai gastar o ATP. Ela vai ter que investir o ATP. Por isso, nós chamamos de fase de investimento. E é justamente isso que é importante vocês guardarem, que a primeira etapa da glicólise não tem formação de ATP. Pelo contrário, tem gasto de ATP, ok? É claro que todas essas reações aqui são importantes, não é? Mas a gente aqui em nível de ensino médio não precisa decorar tudo isso daqui. Quem for fazer lá a área de ciências biológicas, de medicina, né, vai precisar, sim, saber disso aqui. Mas, por enquanto, não. Eu só coloquei aqui para vocês verem as etapas, né, que acontece essa glicólise. Então, você tem a fosforilação da molécula de glicose, bom? Aí, nessa primeira etapa, já tem um gasto de energia aqui, ó. Já gastou aqui, ó. Recebe o fosfato proveniente da molécula de ATP. Recebe o fosfato proveniente da molécula de ATP. O que quer dizer isso aqui, professora? Pelo amor de Deus. Recebe o fosfato proveniente da molécula de ATP. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, ATP significa adenosina trifosfato. Tri de 3. Tri de 3. 3 o quê? Fosfato. Tá bom? Quando a nossa célula gasta energia, ela, na verdade, captura aquele fosfato ali. Ah! E aí, eu tenho o quê? Eu tenho ADP, ou seja, 2 fosfato. Tá? Então, quando eu falo aqui que houve uma desfosforilação, né? A glicose, então, ela perdeu um fosfato, ela ganhou um fosfato, eu estou me referindo a isso aqui. Então, ocorre a fosforilação da molécula de glicose. O que é fosforilar? Receber um fosfato, que veio da onde? Do ATP. Ah, então eu comecei a investir aqui na produção do ATP, gastando ATP, gastando energia, ok? Aí vai ter uma outra reação, outro rearranjo, que é a formação da frutose 6-fosfato, e depois, o que vai acontecer aqui, gente? Eu vou ter mais um ATP sendo gasto. Opa, eu continuo investindo aqui no negócio, né? Mais uma vez, eu vou ter um ATP que vai virar um ADP, eu estou investindo. Então, a célula também faz investimento, né, gente? Bem? Ao final disso daqui, o que vai acontecer no meu final dessa primeira etapa aqui? O que é importante aqui? Primeiro, entender o que eu estou explicando a vocês aqui, né? O que é essa fosforilação aqui, que acontece aqui e que acontece aqui. Segundo, o que eu quero dizer com investimento?
o investimento é o gasto o quê? Do ATP. Então, até agora, a célula não produziu nada, pelo contrário, gastou, ok? Vamos, então, continuar aqui. Deixa eu só fechar aqui para a gente poder ver direitinho, tá bom? Opa! É que depois eu deixo para vocês o material, né? E aí eu deixo o material para vocês aqui só com problema, tudo bem? Então, vamos lá. A segunda fase, eu chamo de fase de lucro ou compensação energética. Por que lucro? Porque eu vou ganhar alguma coisa. Na primeira fase, eu gastei todo o meu ATP lá, eu gastei 2. Não ganhei nada, não fabriquei nada, não tenho nada, e agora? Agora, a célula começa a ganhar alguma coisa. Existe uma compensação energética. O que é essa compensação energética, gente? Olha aqui, ó. Nessa fase, tá? Vai o quê? Vai essa molécula aqui, ela vai ceder um fosfato para formar um ATP. Opa, vamos sublinhar aqui, vamos sublinhar. Olha só. Tá? Então, nessa fase, bom, essa molécula cede um fosfato para o ADP. Então, eu tinha um ADP, certo? Um ADP que ganhou um fosfato, certo? E agora eu tenho o quê? Um ATP. Muito bem. Aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de 4 ATP. Isso que é importante aqui na segunda etapa. Por isso é uma etapa que a gente chama de compensação energética. Porque eu vou ter a formação de 4 ATP. Certo? Então, na primeira eu gastei 2 e agora eu vou formar 4 ATP. Tá bom? Eu vou formar 4 ATP, professora? Sim, porque aqui essa etapa vai ser 2 vezes, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Ao final da glicólise. O que eu tenho ao final da glicólise? Eu tenho 4 ATP formados na fase de compensação energética, 4 ATP, certo? Só que eu gastei 2 no meu investimento, investi 2, né? Investi 2 moléculas de ATP, certo? Então, qual é o saldo final? 2 ATP. Por isso que eu falo lá naquele material que vocês viram anteriormente, que quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho aqui a ausência, de ausência de ATP, aqui, ó, quando eu tenho somente a fase inicial, né, somente a oxidação parcial da glicose, eu tenho formação de 2 ATP. Na verdade, eu não tenho formação de 2 ATP, eu tenho saldo de 2 ATP. Né? Por que isso? Porque a via glicolítica, a glicólise, ela é dividida em 2 etapas. A etapa de investimento e a etapa de lucro ou compensação energética. Legal? Então, isso é importante a gente entender como acontece isso. Na primeira, vai usar o fosfato para as reações, e na segunda, as moléculas vão ceder esse fosfato para a formação do ATP. Tá legal? Eu tenho que decorar tudo isso aqui, meu Deus, misericórdia, que é isso, gente? Não precisa decorar tudo isso aqui, tá bom? Aqui está descrito o processo para vocês. Né? Eu nem vou ler todo o processo aqui para não ficar uma aula cansativa com um monte de nome esquisito aqui eu falando. Hein? Só quero que vocês saibam que ao final da via glicolítica eu vou ter o quê? Saldo de 2 ATP. Vamos riscar aqui, tá? Isso aqui é importante, ó. Saldo de 2 ATP e a formação de uma molécula que é o piruvato, ou ácido pirúvico. Tá bom? A cada uma molécula de glicose, eu tenho a formação de 2 moléculas de piruvato. Bem? E aí, então, a síntese continua. Ainda não acabou a história é longa. Bem?
Muito bem. O piruvato agora, ele está lá formado, bonitinho, né? A cada uma molécula de glicose, eu tenho 2 moléculas de piruvato. Beleza, tranquilo. Como eu já falei para vocês, se eu tenho condições anaeróbicas... Deixa eu ver se eu aumento esse desenho aqui, peraí. Não, não é isso que eu quero, não. Isso aumenta o desenho. Vai ficar bem apertadinho aqui, mas perdeu um pouquinho de resolução, mas tá bom. Se eu tenho, por exemplo, piruvato aqui, em condições anaeróbicas, eu vou ter a fermentação, tá bom? Fermentação alcoólica e fermentação lática, né? Qual é o problema aqui da fermentação? Eu tenho um saldo de 2 ATP, certo? Se eu tenho a presença de oxigênio, eu vou melhorar o meu saldo de ATP. Por quê? Porque eu vou oxidar totalmente a glicose. Bem? E aí eu vou ter, ao final, 37, 39. Eu já vi até 39 em alguma literatura, mas geralmente 37 ATP. Ok? A fermentação alcoólica ocorre, por exemplo, nas leveduras, quando você faz o pão, você pega lá a farinha de trigo, você coloca lá o fermento, você coloca lá bonitinho, né? A água, você coloca sal, hoje coloca também açúcar para deixar a coisa mais macia, né? E aí você coloca lá a massa e você tampa. Por que você tampa? Porque a levedura, ela é anaeróbica facultativa. Então, se tiver oxigênio, ela faz isso aqui, tá? Como não tem oxigênio, que você tampou, ela vai fazer, então, a fermentação. O que vai acontecer na fermentação? Ela vai liberar o dióxido de carbono e vai liberar o álcool. Calma, podem comer pão à vontade, ninguém vai ficar bêbado. Por quê? Porque o pão é assado. Quando você assa, o álcool evapora. Mas o dióxido de carbono faz a massa crescer. Tá? Então, você tem aí o processo de fabricação do pão, graças ao metabolismo energético. Né? Quando você fabrica cerveja, já é diferente, né? Você fermenta e aí você tem um malte ali, vários produtos que eles colocam, e aí você não ferve, né? Totalmente. E aí o álcool fica ali presente. As cervejas, a grande maioria, elas têm uma presença de álcool. Se você for fazendo filtragem, você fermenta a cerveja sem álcool, tá bom? E aquele gás que você vê lá é o dióxido de carbono, bem? Já quando você tem também condições anaeróbicas, você pode ter, por exemplo, que eu falei para vocês, a fermentação lática, que acontece no músculo, quando você faz exercício muito intenso, bom? E aí você não tem quantidade de oxigênio suficiente para repor todo o ATP, tem que ter energia de alguma forma, então o seu organismo joga lá para a fermentação. E aí depois tem aquela dor, né? Aquela fadiga muscular por causa do excesso de ácido lático, bom? É claro que ele vai lá, o nosso organismo tem mecanismo para poder metabolizar lá o ácido lático, tá bom? Isso também ocorre em células como eritrócitos, tá bom? E também ocorre em algumas bactérias, os lactobacilos, né, famosos lactobacilos, também fazem fermentação anaeróbica com a presença, com a ausência, aliás, de oxigênio, tá bom? Muito bem, mas aí o piruvato, em condições aeróbicas, ele vai, então, para a mitocôndria. Antes disso, ele vai sofrer uma descarboxilação. Misericórdia, professor, o que é descarboxilação? Perdeu uma molécula de dióxido de carbono. E aí ele vai se tornar acetilcoenzima A e vai entrar para a mitocôndria e começar o ciclo do ácido cítrico e começar também a cadeia de transporte de elétron, fosforilação oxidativa, formação do ATP, formação de radical livre,
Ai, meu Deus, a história continua e continua por muito tempo. Por isso que eu acho que essa aula de hoje tem que ficar por aqui, porque eu tenho certeza que vocês não aguentam mais ouvir tanto nome difícil e tanta informação, tá bom? Então, eu vou interromper aqui e vou bater um papo com vocês aqui novamente, tá bom? Gente, eu tinha imaginado continuar essa aula até o final do metabolismo energético, tá bom? Mas aí eu pensei em vocês, que já devem estar assim com a cabeça cheia de nome esquisito, cheia de processo, cheio de coisa para anotar. Então, vamos devagar, né? Vamos botar um freio aí nesse processo, tá legal? Então, eu vou encerrá-la por aqui. Já falei demais, tem muita coisa. Eu quero que vocês respirem um pouquinho, façam um pouquinho, né? Criem um pouquinho de ATP para a gente continuar na próxima aula, tá bom? Senão fica muito conteúdo, vocês se perdem. Beijo no coração de vocês. Se for necessário, reveja a aula anterior, tá legal? E a gente continua a falar de respiração celular com destino do piruvato e atuação da mitocôndria na próxima aula. Beijo mais uma vez, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau para vocês.